hoje vamos tentar fazer as coisas um pouco diferentes. Obviamente queremos ouvir o vosso ministério, queremos ouvir-vos, conhecer-vos. Já querem ir embora. Obviamente queremos ouvir-vos, mas vamos tentar fazer as coisas um pouco diferentes e para isso eu pedi pela vossa colaboração. Por isso, para começar, eu vou lançar uma pergunta que é mesmo para os dois casais, que é, no fundo, eu gostava de vos conhecer. Não sei quem é o Miguel, não sei quem é a Dália, não sei que vocês estão em FAF. Pronto, e a mesma coisa para vocês. Por isso, podemos começar por aqui. Eu sou a Dália, para quem não me conhece, e venho de FAF. Eu sou o Miguel e estou em FAF. A ideia era vocês apresentarem desde já um pouco o vosso ministério, o que é que se foca, o que é que fazem especificamente, vão na igreja ou para outras igrejas? Onde é que a Dália nasceu? Nasci em Vila Verde. Pronto, então, é assim, nós somos dois, mas temos 3 filhos e um quarto filho. Então, a nossa Miriam, ela casou com o Mateus, um brazuquinha, e pronto. E agora estamos em FAF, então quando chegamos a FAF, fazemos parte de uma equipa da GEM, Director of Mission, mas depois, então... Está bem, Nancy, já é da Director of Mission. Sim. Então, depois estamos ali e há 11 anos abrimos as instalações. Mas é assim, não trabalhamos só na igreja, trabalhamos em muita coisa, não é? Pronto, trabalhamos um bocadinho em cada sítio, que tem sido muito bom servir ao Senhor. Pronto, então também somos conselheiros pais com Deus. A Dália este ano pediu suspensão, então só esteve agora com paz com Deus. Ainda hoje, esta tarde, estive a escrever alguns contactos e também somos professores de moral evangélica e tem sido uma bênção do Senhor estar lá em FAF. Sou Betinha Casmarrinha, sou cá do Norte e estamos desde janeiro a trabalhar com a Igreja de Lessa da Palmeira. Nestes 20 e tal anos de ministério já passamos por vários ministérios diferentes e neste momento estamos cá no Norte a servir na Igreja e estamos a ser abençoados. Meu nome é Eduardo Casmarrinha, eu sou mouro, nasci em Almada, mas devo dizer que me converti à barbárie muito cedo aqui no Norte. De facto, estamos presentemente, desde janeiro, a trabalhar como obreiros Para mim? Não, eu sei. Estamos a trabalhar como obreiros na liderança e no pastoreio da igreja em Lessa da Palmeira, mas também eu sou o diretor nacional do Teach Beyond, antiga Jan's Team, desde 2004, e que organiza o English Camp, acampamentos, encontros de casais aqui neste lugar e também em parceria com uma outra organização, os encontros de jovens, também aqui no Centro de Biodiversidade. E basicamente é isso. Mas, entretanto, nestes 32 anos de ministério, porque coincidem com o nosso tempo de casamento, já trabalhámos com a Palavra da Vida, já estivemos 10 anos aqui no Centro Bíblico de Esmoriz como administradores. Como disse, trabalhamos com a Teach Beyond. Eu sou também o editor da revista Refrigério, das Igrejas dos Irmãos. Enfim, olha, uma série de chapéus, bonés, todos eles que eu uso, eu e a Betinha usamos ao longo destes anos. Ok, já se apresentaram e agora perguntas um pouco mais específicas. Vocês disseram que além do Ministério do FAF têm também outros trabalhos, não é? E certamente que têm algumas dificuldades e algumas coisas que vos vão motivar nesse Ministério.
O que eu gostava de perceber é o que é que os continua a motivar para liderar esses ministérios, apesar das dificuldades, e se quiserem partilhar alguma experiência que tenham tido. Olha, é assim, às vezes eu posso não parecer, mas eu gosto de ser muito positiva. Acho que é difícil eu estar em baixo, porque eu gosto sempre de ver o aspecto positivo da vida. E mesmo que as coisas estejam a correr bem, eu digo sempre, isto vai ser melhor. Pronto, então, mesmo que as coisas estão lá em baixo, eu dou sempre glória a Deus. Acho eu, não sei, às vezes também fico desanimada. Mas é assim, temos passado por momentos muito difíceis, isso é verdade. Um deles, assim, mais difícil, foi que eu perdi o meu menino, que foi para Moçambique. E então, pois foi, vocês conheceram, e eu fiquei muito mal, até perdi a minha memória e fui para o hospital. Isto foi um momento muito difícil. Acho que foi a altura mais difícil da minha vida. Emanuel. Quando eu perdi o Emanuel, ele ainda estes dias pôs nos estados dele, ele a tocar violino. Eu disse, Emanuel, estás a aprender violino? E ele, não, tia Dália, foi na Semana dos Obreiros. E eu, estava uma fotografia dele aqui a tocar violino. Então é assim, a gente afeiçoa-se muito às pessoas, cria muitas expectativas, pensávamos que ele iria ficar para FAF para sempre, ia-nos ajudar no ministério. E depois o que é que aconteceu? Pronto, foi para Moçambique. Mas lá ele está a servir ao Senhor. Ele está a pastorear a igreja. Tem um grupo tão lindo. Olha, ele está muito bem. Mas é assim, às vezes a gente investe nas pessoas e depois... Pronto, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que o Senhor quer. Ok, também nós enfrentamos 3 lobos, não é? Com pele de cordeiro. Um deles foi o contacto do Liga do Estudante de Bolsa. Nós tivemos que fazer discipulado com ele e depois meteu-se em coisas escandalosas e as pessoas deixaram de vir à igreja. Outra foi um contacto Paz com Deus, de Angola, e depois vimos que ela metia com bruxaria, feitiçaria, e também disse que ia destruir e fechar a igreja em Faf. Pela fé de Jesus não fecha, não é? E o outro foi uma brasileira que nós ajudamos, há muitos brasileiros a vir, nós ajudamos muito e depois, quando está tudo bem, vão e depois dizem mal. Não é? Então, os momentos difíceis são 3 lobos que ajudaram, dificultaram o ministério. Agora vou passar aqui para o lado. Então, vocês mudaram agora recentemente para a Igreja de Leça, não é? Gostaríamos de saber como é que está a ser, então, um bocadinho mais o ministério ali, como é que foi a adaptação. Também já mudaram tantas vezes do ministério, como é que vocês conseguem lidar também com tantas mudanças, movimentos emocionais, como é que conseguem gerir isso? Eu acho que o problema são as contas. As contas. Eu acho que sim, está tudo combinado. Como é que nós conseguimos gerir? Conseguimos gerir bem. Eu tenho uma grande capacidade de adaptação. Não posso dizer a mesma coisa em relação à Betinha e ao Tiago, nosso filho. Sempre foi mais difícil para eles se adaptarem às novas situações que o Senhor colocava na nossa vida, nomeadamente em termos de ministério, mudança, de residência. Mas eu sempre fui um pouco mais adaptável e isso certamente ajudou em termos de família na adaptação e enfrentar os novos desafios que o Senhor colocava e tem colocado na nossa vida. São realidades completamente diferentes. Nós até dezembro do ano passado e durante 9 anos estivemos envolvidos com a Igreja da Rocha Nova e do Tovim, na zona de Coimbra, e são realidades completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, e por vezes nós pensamos que quando o Senhor nos retira de um lado para colocar no outro, nós pensamos que vamos conseguir fazer exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito, mas não, é em função das pessoas e nós sabemos que tem que haver não só a adaptação delas para connosco, mas também, essencialmente, de nós para com essas pessoas com quem vamos trabalhar, vamos discipular,
que vamos, de alguma forma, mentorear ao longo de anos, que nós não sabemos bem quantos. Eu queria só contar duas histórias, talvez pegando na pergunta que o Pedro fez ao Miguel e à Dália, para talvez perceberem o que é que nos motiva em meio de tantas adaptações. Uma das histórias que eu queria contar aconteceu no English Camp este ano. O Miguel e a Dália são nossos colaboradores e amigos na Teach Beyond Jan's Team. Aliás, eles estiveram na Gênese da Jan's Team. E eles também sabem desta história. 2 dias antes, ou 3 dias antes do campamento começar, nós recebemos a inscrição de 3 refugiados ucranianos, 3 jovens. A Uliana, o Zakhar e o Ian. O Ian, descobrimos na noite em que fizemos o primeiro minuto, vinha de Mariupol. E há 2 meses e meio que não sabia notícias do seu pai. Não, foi depois disso, porque em fevereiro foi quando começou a guerra. Ele não ouvia falar do seu pai e de alguns dos seus familiares que estavam espalhados pelo mundo, também com refugiados, há muito tempo. Aquele jovem, por simplesmente, tinha uma atitude tão passiva, que o olhar dele era para o horizonte e não esboçava sequer um sorriso. Não dizia uma palavra. E nós percebemos, a equipa, percebemos desde o princípio que o pequeno milagre que nós poderíamos ver na vida daquele jovem e que o Senhor nos podia usar seria somente fazer aquele jovem sorrir. E pela graça de Deus, no final da semana, podíamos contar muitos momentos em que ele não só sorriu, como gargalhou, como falou em inglês e como, inclusive, se envolveu com uma das músicas que o grupo de louvor cantou em inglês e em português. E sabendo que eles iam lá estar, à última da hora, conseguiram a letra em ucraniano e cantaram, ou pelo menos tentaram cantar em ucraniano. E aquilo fez as delícias e significou o mundo para aqueles 3 jovens, mas principalmente para o Ian. Conseguiram um sorriso na cara daquele jovem, foi tremendo. Essa é a nossa motivação. Em relação à igreja, eu há bocadinho recebi uma mensagem de um dos jovens da Igreja Leça da Palmeira, que depois da minha pregação no domingo passado, eu falei sobre provas de amor que nós necessitamos dar ao Senhor, e muitas vezes essas provas de amor são expressas na nossa vida com a Igreja, no nosso serviço na Igreja. E então ele mandou-me uma mensagem um pouquinho extensa, dizendo que foi tocado no seu coração e desafiado a poder envolver-se mais no serviço da Igreja. Ele e a sua noiva, a Paula já está a rir porque já sabe quem é, mas eu não vou dizer quem é. Ele e a sua noiva estão, de facto, muito dispostos a poderem se envolver no serviço da Igreja e estão, de facto, muito desejosos de, mais do que uma atitude passiva, de assistir aos cultos, de poder participar, envolver-se no serviço. E é uma descoberta. E saber que isso acontece depois de algumas conversas e almoços que já tivemos com eles e também fruto dos estudos bíblicos e do envolvimento deles é muito, muito salutar. E é isso que nos motiva. Graças a Deus por isso. É bom ver que ainda hoje há jovens que se motivam pelo ministério. Agora parecia um homem de 70 anos a falar. Continuando. Pronto, nós como crentes é inegável o conhecimento e a certeza que temos que Jesus nos pode ajudar. E conhecemos também aquela história daquele cego que clamava quase desesperadamente por Jesus. E Jesus perguntou o que é que ele queria que ele fizesse por ele. Se Jesus estivesse aqui neste momento e vos fizesse exatamente a mesma pergunta, o que é que vocês responderiam? Certamente que têm objetivos no vosso ministério, na vossa vida, têm dificuldades, como também já falámos aqui. E o que é que vocês pediriam a Jesus que fizesse neste momento ou no vosso ministério?
Pronto, é assim. Alguns sabem, ou se calhar todos sabem, que eu tive no final do mês de julho, há mais ou menos um mês, eu e o Paulo daqui estivemos no Porto de Algeciras, e agora quando o Pedro fez esta pergunta, o meu desejo é que Deus nos salve os muçulmanos. Olha, meus irmãos, eles são pessoas que, olha, não sei, acho que isso é amá-los. Eles são pessoas excepcionais, são pessoas amáveis, queridas, simpáticas, amorosas. Eu pensava que eles iam tratar mal e serem, não quero isso, ou rasgar e pôr no lixo, ou atirar lá a cara. Olha, eles tratavam-me com tanto carinho. Olha, só para vos contar uma experiência, eu comecei a adotar uma estratégia que era assim: se alguém recebia o PAC, eu tentava fugir, que é para não ter tempo de dizer pega que eu não quero. Ai, eu sou muçulmana. Então eu dizia assim, quando alguém recebia, então eu tentava assim, pronto, fazer de conta, sair ligeirinho, já ficava, ai, Deus abençoe. E foi muito engraçado, estava assim lá, estava muito calor, né? E então foi uma menina que levava um maço de tabaco debaixo do casaco. E ela foi fumar, acho que estava escondida da família, porque ela foi para um sítio de sombra, ela foi a correr. E depois eu cheguei ao pé dela e dei-lhe o coiso assim. E ela aceitou. E eu saí de ligeirinho, assim, olha, que ela não veja bem o que é, ou que não comece a esfolhear e que volte atrás e que diga que não quer. Então eu saí, fiquei assim longe e ela pensou, madame. E eu, madame, devolver o pack. Eu pensei assim, e ela, merci, madame. Ai, eu fiquei, senhora, olha, são pessoas tão amáveis, tão queridas. Minha oração é que Deus salve os muçulmanos. Amém. E a minha oração é ver a minha família salva. Amém. Esta tarde vi o meu irmão, foi a primeira vez que ele assistiu a um culto evangélico. Ele é um evangélico, não é? Ele acredita, é católico, mas a mulher dele, a minha cunhada, é ateísta e está a procurar Deus na floresta, em coisas esotéricas. E eu estava-lhe a mandar meditações bíblicas para ele e ele disse: Miguel, não mandes mais para mim. Então eu vou mandar. Mas gostava de ver a minha filha salva para Jesus. Amém. E a igreja estabelecida em Faf, para nós irmos para outro sítio e plantar outra igreja. Amém. O vosso ministério também, pelo que falaram, é muito com jovens, acampamentos, igreja também, conheço a igreja de Leça também, tem bastante jovens. Que conselhos é que vocês dão aos jovens que querem se envolver no ministério, como cá está a falar, então, desse casal? Só para falar um pouquinho em relação, e já ontem quando se falava em relação a estes desafios, eu tenho sempre na minha memória, porque era novinha como vocês, quando dediquei a minha vida ao Senhor, e é o exemplo de Daniel, quando ele propôs no seu coração não se contaminar. E é isso que eu disse ao Senhor: quero-me propor ao teu serviço, quero-me propor a não fazer isto ou a fazer isto. E esse é o desejo que nós temos para com os mais pequeninos aos mais velhos e principalmente aos jovens, é eles proporem algo no seu coração e dedicarem-se completamente ao Senhor e avançar sem medos, sem receios, propondo algo ao Senhor. O Senhor vai dar as forças, vai dar a sabedoria e tudo o resto Ele fará. Eu ontem, quando estava a ouvir as respostas dos dois casais em relação a esta pergunta semelhante, eu estava a pensar, se amanhã eu tiver que responder a isto, eu não vou ser tão romântico. E na verdade, ainda hoje estávamos a falar alguma coisa com a Cristina também. Que conselhos é que eu dava a jovens que querem entrar para a obra?
eu resumiria em 3 palavras. Primeira, já ontem falámos disso, convicção. É necessário que, se desejas entrar no Ministério a tempo integral, como obreiro, como obreira, tenhas uma convicção plena de que isso é aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Eu lembro-me quando era jovem e ia aos acampamentos, eu ficava fascinado com o estilo de vida, com a forma como os missionários viviam, fossem eles portugueses ou estrangeiros, e aquilo era apaixonante para mim. E eu pensei que devia ser muito bom ser missionário. Era praticamente navegar numa gôndola em Veneza, ao som de 4 estações do Vivaldi, e com anjinhos perpudos a enviar pétalas de rosas. Não, a vida como obreiro não é nada disso. E por isso é preciso muita convicção, não apenas paixão. É preciso muita paixão, mas também muita convicção. Segunda palavra, frustração. Estávamos a referir em relação a algo que o Augusto Cury escreve num dos seus livros sobre educação de filhos. Ele diz que hoje em dia a sociedade está a preparar os filhos para os aplausos, quando devia preparar os filhos para as frustrações. E em relação aos jovens que desejarem ser obreiros, têm que preparar-se exatamente para isso. Primeiro, para as frustrações. Porque qualquer aplauso que venha depois disso, mesmo que seja só um clap, já é uma vitória. E todos nós, aqueles que estão aqui, que são obreiros há muitos anos, uns há mais anos do que outros, podiam compartilhar com vocês os profundos momentos de frustração que nós tivemos na nossa vida. Reparem, eu não estou a dizer que é frustração com o Senhor. É normalmente frustração com os sistemas, frustração com as pessoas. Porque são esses que falham. O Senhor nunca falha. Portanto, a frustração é com as pessoas, mas ela acontece. E é preciso estar preparado para isso. Estando preparados para isso, é como temos ouvido já nestes poucos momentos que temos estado juntos, que os problemas vão tornar-nos mais fortes, porque vamos buscar a presença do Senhor. Quando há frustração, não fiquemos desanimados, vamos buscar a solução no Senhor, vamos deixar que Ele estenda a sua mão e nós vamos ter com Ele. Mas é preciso estar preparado para as frustrações. Porque se nós estivermos preparados ao primeiro desaire, vamos querer desistir. E a terceira palavra é experimentação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu lembro-me que antes de 1990, quando casámos e entramos para o Ministério da Palavra da Vida, antes disso, na vivência com os acampamentos, na vivência com a Igreja na Omeca, em Almada, onde eu pertencia, a vivência com o Ministério da Palavra da Vida, quando eu cantava no grupo durante 3 anos, em ministério e campanhas evangelísticas, tudo isso foi, nos sucessos, entre aspas, e nas frustrações, foi aquilo que criou este modelo de experimentação para eu perceber: é exatamente isto, Senhor, que queres que eu faça? É esta a resposta que eu tenho que dar na minha vida quando casar com a Betinha, entrar para o ministério o tempo inteiro. E essa experimentação deu-me um traquejo para, de facto, eu gradualmente ir percebendo que é isto, Senhor. Por isso, o desafio aos jovens é: envolvam-se com a igreja local a que pertencem. Envolvam-se em algum dos serviços dos ministérios da igreja. Envolvam-se em acampamentos, em conferências. Vejam o que é algum sucesso, mas também frustração. Bênção, mas também desilusão. E tudo isso o Senhor vai trabalhando na nossa vida, na vossa vida, para que vão ganhando a força, o traquejo, para poderem entrar em algo que, apesar de eu não estar a dar uma imagem muito romântica, é o melhor emprego que se tem. Depois destes discursos estava aqui a pensar que a partir de agora já ninguém queria ser missionário. Se é o melhor emprego que se tem, vamos moderar então. Pronto, a semelhança daquilo que aconteceu ontem também, vamos pedir que vocês olhem uns pelos outros. E
Pronto, de uma forma resumida, eu queria pedir que vocês dissessem quais são os principais motivos de oração. Vocês já falaram um pouco na questão anterior, mas se puderem resumir um pouco, porque depois temos ainda um momento de oração como tivemos ontem. Mesmo se tiverem algum plano, de algum projeto, também para a gente orar. Ok. Vamos orar por Terra Justa. Houve mudança de presidente na Câmara e FAF e nós pensávamos que esta presidência fosse mais indiferente à outra presidência, porque a outra presidência abriu portas para a Dália, para eu entrarmos em eventos do Terra Justa. Há 5 anos atrás tivemos a aula dos 500 anos da Reforma e o vereador da Cultura foi eleito deputado para o Parlamento e então nós pensávamos que agora ia ser mais difícil ter abertura na Câmara. Né? Então fiz o pedido para que o Teatro Nissi fosse Giovannici, porque eles já vieram a FAF 4 ou 5 vezes. E eu a ideia de tornar aquilo público na arcada, na parte central, depois a ideia no auditório da biblioteca, onde já tivemos eventos, e no cinema FAF, e graças a Deus o Presidente deu autorização para nós usarmos gratuitamente o salão. O Teatro Cinema tem 307 lugares. Então a oração é que possamos encher os 307 lugares. Esse presidente, o anterior, o irmão António Calinho, deu uma das Bíblias especiais dos 500 anos da Reforma, que nós tivemos com ele e oferecemos. E este novo estamos a orar por portas abertas. A mulher dele dá aulas de inglês na Escola de Moral Evangélica e o deputado fafense já disse que ia estar no evento, ele e a esposa, que também dá aulas de moral, aulas de inglês na Escola de Moral, e então, graças a Deus, esta Presidente está receptiva a eventos da Igreja Evangélica. E algo para encorajar os irmãos. Aquilo que semeamos, mais tarde vamos ceifar. Esse deputado foi em contacto com o Lightstream. A Nancy foi a pioneira em FAF em 1986. O Arnaldo Lightstream esteve em FAF quando, Nancy? Em 86? O Lightstream? Sim, com Dave Chappell. Não sei dizer. Pronto. Mas foi ele que nos disse a nós: eu sou um contacto com o Lightstream. Vocês são a continuação do Lightstream, nós somos assim. E agora a vereadora que nos está a substituir é um contacto do Chris Luckman, da Liga de Testamento do Bolso, dos Galinhos, e ela é Paula Nogueira. Conheces, Nancy? Paula Nogueira? Ela agora é vereadora. E então vamos orar que ela, a família, o Presidente da Câmara, e estou a convidar as autoridades religiosas, civis e de segurança que estejam na primeira fila, não é? E essa celebração. E também vai ter a semana que a Dália vai explicar das crianças. Pronto, vamos ter uma semana de atividade de crianças, à semelhança do ano passado, mas aquilo que eu queria muito que nós orássemos era sobre a Combacep. Acho que a maioria também sabe o que é que se está a passar. Este ano foi muito difícil para mim. Tive muitas... Cheguei algumas vezes a chorar a casa, mas não desanimei. E sabemos que este ano nós não sabemos como é que as coisas vão ficar, porque em princípio só vai abrir as escolas com turmas curriculares. Com escolas onde as turmas não forem curriculares, possivelmente não vão abrir. E o que acontece é que, por exemplo, o Miguel, que tinha 12 alunos inscritos na escola, o diretor da escola não considerava a turma curricular porque não estavam 12 alunos numa turma apenas e a escola não conseguia colocar os 12 alunos num horário
àquela hora. Então, como não conseguia, os alunos estavam espalhados pela semana, o diretor disse: esta turma não é curricular, mas ele tinha os 12 alunos, então isto é um contrassenso. Então, quer dizer, se forem ver por essa perspectiva, poderá não haver nenhuma escola aberta, mas, olha, senhor, isto está muito mal, sabem, irmãos? Está muito mal. Não sabemos como é que vai ser para o próximo ano. Então, um trabalho tão lindo. E é assim, olha, queridos irmãos, eu não vos quero assustar, mas a escola, eu não queria dizer ao pé deles ali atrás, mas eles sabem melhor do que eu. A escola é um lugar muito difícil, irmãos. Cada vez está mais difícil. As nossas crianças estão a ser bombardeadas com ideologias e nós não estamos a saber fazer nada. Desculpem, mas é verdade, nós não estamos a fazer nada. Nada. As igrejas não estão preparadas para aqueles que os jovens estão a aprender, irmãos. Irmãos, eu tive uma aluna este ano, que ela estava do 7º ano, ela estava a trabalhar e ela fez assim: ai, ai, e os outros: ai, ai, Diana. E eu: quê? E ela: pois, professora, Fabiana e Diana. Eu: meninos, eu não quero essa conversa aqui. E ela: pois é, a professora é xenófoba. E eu disse: olha, eu nem sei o que é isso, mas é assim, olha, eu fico logo toda descontrolada, mas eu depois olhei ao Senhor e disse: Senhor, eu não posso ficar assim. É assim, irmãos, os nossos alunos das nossas igrejas, irmãos, não são os de fora, são os meus alunos. Eu, passado uma semana, tinha uma outra aluna minha à espera dessa para lhe dar um bufetão. E eu fechei a porta. Olha, eu fechei a porta para não ter problemas com a direção. E eu depois, quando ela veio à aula, perguntei: o que é que se passa? E ela disse: professora, toda a escola pensa que nós as duas estamos metidas. E eu disse: como é que isso é possível? E ela: é, professora, olha, isto é a realidade, irmãos. Isto é a realidade. As nossas crianças, neste caso adolescentes, é isso. E a escola, se nós abrirmos a boca, eles dizem que nós somos tudo e mais alguma coisa. Porque esta agora é o que é na escola. Então, tudo é permissível. Olha, e é essa oração que eu vos peço, que o Senhor me ajude este ano. Eu quero muito combater na escola esta ideia. Eu não sei ainda como vou fazer, não quero combater os professores, porque eu não quero que eles dizem que eu estou ali, os vossos professores estão a dizer que é isto assim, assim eu estou aqui para vos contradizer. Não, eu quero falar de uma maneira que eles não percebam que eu estou a contradizer aquilo que eles estão a aprender, mas eu quero que eles entendam que realmente a verdade, os valores cristãos. Olha, irmãos, isto está muito difícil. Acordem, por favor. Acordem para a vida. Acordem, porque quando acordarem vai ser tarde demais. Há pouco falávamos nos mini-grupos hoje de manhã, falávamos no nosso grupo, falávamos sobre esse problema, exatamente. Então, motivos de oração, acima de tudo pelo nosso ministério, com a Igreja Evangélica de Lessa da Palmeira. A Igreja de Lessa da Palmeira, nos últimos 3 anos, sofreu alguns dilemas, nomeadamente a partida para o Senhor do José Carlos Oliveira, que era o líder lá na Igreja e também uma pessoa muito importante na história aqui do Centro Bíblico de Escondis. Isso de alguma forma abalou a Igreja e depois logo a seguir aconteceu o Covid, que veio ainda agravar mais a situação. Então, orem para que, em termos de ministério, juntamente com outros irmãos que estão comprometidos com o trabalho ali, possa haver alguma reformulação do trabalho ali, nomeadamente com grupos, com jovens, com senhoras e outras coisas, para que de facto o Senhor nos dê sabedoria para tratar todos esses assuntos e poder
poder chegar a bom porto nessa área. O segundo assunto está relacionado com a Teach Beyond, com o Justin, e tem a ver com o encontro de casais, em que o Miguel e a Dália ainda são coordenadores, mas desde que o Covid nos atingiu, obviamente, pelas características desse Ministério, nós não o realizamos e estamos à espera da melhor oportunidade para voltarmos a fazer um encontro de casais aqui no Centro Bíblico de Esmoriz 2 vezes por ano. Vai requerer muito trabalho porque a equipa está um pouco dispersa, estamos a falar quase de 80 pessoas, ou mais de 80 pessoas. Dispersou-se um pouco a equipa durante estes anos, mas certamente temos muitas pessoas fiéis e que já nos têm perguntado, então, quando é que recomeçamos? E é um ministério muito importante. Como a Dália estava a dizer, a família está a ser atacada como nunca no nosso tempo de vida. E a tendência é cada vez para piorar. E por isso é bom que a Igreja saia em defesa de algo que nasceu no coração de Deus, como a família. E por isso orem para que o Senhor permita, para que o mais rápido possível nós possamos começar os encontros de casais com Cristo. Podem orar com o povo. Paizinho, muito obrigado pela vida do Duarte, da Leitinha, do Tiago. Obrigado, Senhor, pela chamada que nos deste para o Ministério, na palavra da vida, depois aqui o CDE, depois com o Antigo Espião, o Grande Cecílio. Obrigado, Senhor, pelos acampamentos e este acampamento em que vimos tu superar esta dificuldade de tradução para o ucraniano, que mandaste as tradutoras na altura certa, e também a transformação da vida destes 2 ucranianos e também os jovens e adolescentes que têm tido o Evangelho. Obrigado também por nova responsabilidade em Lessa de Palmeira. Abençoa, Senhor, esta igreja que passou este tempo difícil após a partida. Nós acabamos com a tua presença, Senhor, dá sabedoria ao Duarte, à Betinha, para estudar, liderar, capacitar esta igreja. Abençoa os jovens, as crianças, os casais, os adultos desta igreja, Senhor, que deste sabedoria ao Duarte, à Betinha, ser também com o Tiago, e também, Senhor, por este assunto sobre o encontro de casais, que possamos retomar em breve, Senhor, este ministério tão importante para defender a família e também o ministério que a ti está ligado com o encontro de jovens com Cristo, Senhor. Abençoa este ministério também a ti em Portugal e na Europa e também o trabalho ali em Lessa de Palmeira e os acampamentos do cristão. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós te agradecemos porque nos temos cruzado com o Miguel, a Dália, o Miriam, o Gabriel e agora também o Mateus ao longo destes últimos anos. E temos visto a forma como tu tens abençoado aquela família, nas tuas decisões, no caminho que tens traçado para eles. Temos visto também a tua mão guiando em todos os ministérios em que estão envolvidos, Senhor. E em particular, porque isso está no seu coração, nós queremos orar para que lá em Faf haja a oportunidade de a Igreja se envolver com as autoridades políticas, com as autoridades locais, no sentido de as portas se abrirem e ser permitido falar abertamente do Evangelho e levá-lo ao maior número de pessoas, seja num contexto de uma abordagem religiosa mais aberta, seja pura e simplesmente porque há a oportunidade de pregar o Evangelho bíblico para que as pessoas possam entender que tu as amas e que usas pessoas para que essa mensagem possa chegar a Deus. Oramos também pela Comacep. Oramos por este ministério que começou há tantos anos
e que de facto tem crescido e o teu inimigo, o nosso inimigo, não está satisfeito. Por isso, nós te rogamos que possas ser, com este ministério, com as pessoas que estão coordenando este ministério e também os professores que são teus filhos e que, pelas escolas espalhadas por este país, têm dedicado o seu tempo, têm vivido muitos momentos de frustração, de dilemas, de desafios, mas também de bênção e de vitória, que eles valorizam acima de tudo com os alunos, crianças e jovens com quem se cruzam nas turmas até aqui, Senhor. Te pedimos que possas dar ao Miguel e à Dália sabedoria, que o teu Santo Espírito possa guiar continuamente, de modo a que não só continuem fiéis em todo o seu trabalho, os desafios que têm abraçado, mas que possam ser usados com redobrada graça por ti, para a bênção e honra de outras pessoas e para a glória